Deixa eu só... Pronto? Consegue me ouvir? Pronto, é porque eu tinha colocado para gravar. Na verdade está gravando. Pronto, então uma prova dele é super tranquila, não tem segredo não. Acho que vocês vão sair muito bem. Deixa eu começar aqui com uma revisãozinha básica do que a gente viu, que eu vou precisar que vocês entendam o direito natural. Então, sejam bem-vindos. A gente vai começar agora, né, o GED, o nosso segundo GED, e eu vou começar revisando com vocês a questão do direito natural, certo? A gente viu, basicamente, no GED passado, que existia, ou existe, os direitos humanos, o direito fundamental e o direito natural. E a gente precisa saber diferenciar esses três, porque é um conhecimento que é muito cobrado em provas, não só do professor Cláudio, mas também de concurso. Então, a gente precisa saber direitinho diferenciar esses três. Vamos começar pelo direito natural. O direito natural... O direito natural é aquele direito pré-positivado, que ele ainda não foi colocado nem em Constituição, nem em tratados internacionais. E aí percebam, Constituição e Tratado Internacional. Isso vai ser importante para a gente saber diferenciar direito fundamental de direito humano, certo? Mas o direito natural em si, ele não está posto, colocado, positivado em nenhum lugar. Então, ele é aquele direito abstrato, hipotético, subjetivo, está muito ligado a valores éticos e políticos. Então, você não vai encontrar um direito natural colocado numa Constituição ou colocado em um tratado internacional. É aquele direito realmente que ainda não foi posto em nenhum lugar. Quando a gente fala de direito fundamental, é aquele direito que está colocado na Constituição de um país. Então, para ser considerado direito fundamental, ele tem que estar na Constituição de um país. E aí, o objetivo de um direito fundamental é concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, o direito fundamental ele vai ter esse escopo, esse objetivo, né, de concretizar a dignidade da pessoa humana. Lembrando que a dignidade da pessoa humana ela é inerente a todo e qualquer ser humano, e é ela que vai ser o fundamento do nosso Estado e também vai ser o fundamento dos direitos humanos. Certo? Em relação aos direitos humanos, eles não vão estar colocados numa Constituição, eles vão estar colocados num tratado internacional. Então, percebam, enquanto um direito fundamental está posto na Constituição de um país, ou seja, na Constituição brasileira, são os direitos fundamentais do Brasil. Os direitos humanos eles vão estar colocados em tratados internacionais de direitos humanos, logicamente. Então, os direitos humanos eles estão nesse aspecto mais global, mais internacional. Eles fogem do território de um Estado. Então, são tratados, né, ratificados por 2 ou mais Estados, e aí se passa a ter esse status de direitos humanos. Então, basicamente é isso. O direito natural ele não está positivado, ele não está colocado. O direito fundamental ele está colocado em uma Constituição, seja do Brasil ou seja de qualquer outro estado, país, e os direitos humanos ele está colocado em um tratado internacional. Mas assim como o direito fundamental, o direito humano ele visa concretizar a dignidade da pessoa humana, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Posso seguir? Ok. Então vamos lá. A gente hoje vai entender as correntes do justnaturalismo, né? As correntes justnaturalistas do direito natural. Então, toda vez que vocês encontrarem em uma prova ou em algum texto, justnaturalismo está falando do direito natural. Justpositivismo está falando do direito positivo, né? Que é aquele direito posto. E aí, no direito natural, a gente precisa entender com clareza essas 4 vertentes que o direito natural vai apresentar. Né? A gente vai ter um direito natural clássico, um direito natural, em seguida, né, religioso. Depois do religioso, a gente passa a ter um direito natural racional, baseado na razão. E, por fim, a gente termina com o direito natural normativo,
que vai ao encontro, né, que ele vai estar muito ligado com o direito positivo, que é aquele direito posto na norma. Então, a gente tem essa diferenciação aqui, certo? E aí a gente vai entender hoje essas diferenças, ok? Então, vamos começar aqui. Antes de mais nada, eu preciso que vocês, caso tenham dúvidas, falem, porque além dessas vertentes, a gente também vai estudar um pouco da construção histórica. Então, em algum determinado momento, possa ser que fique confuso, porque eu vou ter que explicar a vertente do direito natural e, ao mesmo tempo, fazer um paralelo com essa construção histórica. Então, se ficar confuso, por favor, podem ligar o microfone e dizer que não entendeu, que eu vou tentar explicar de outra forma, tá? Ou pode Tu pode colocar no voltar o slide? chat. Posso. O slide anterior, esse, Isso, isso. certo. Tá anotando? Tô Todos? anotando isso. Ah, mas eu compartilhei com vocês pelo WhatsApp. Esse daqui. Ah, Deixa, tudo bem então. Pode passar então. tá? E tem no nosso Drive. Inclusive, tu chegou a entrar no Drivezinho da turma, onde está todos os slides, não só os meus, mas também o do professor. Eu ainda não entrei, só entrei no grupo do WhatsApp mesmo. Pronto, pois quando eu terminar aqui a aula, eu vou te explicar direitinho, tá? Eu te explico como é que você entra. A gente termina aqui, fica Tranquilo. só um pouquinho que aí eu já te explico como é que você vai fazer isso, porque é muito importante que o slide vai estar lá. Mas não se preocupe em anotar, porque esse material todo está compartilhado com vocês. E aí mais tarde eu te Certo, explico beleza. como é que faz. Então Beleza, aqui valeu. continua, mas se tiver dúvida pode falar, sem nenhum problema. Então, primeiramente, né, no direito natural, a gente precisa entender o direito clássico, que vai estar ligado muito com a Grécia Antiga, né, esse período antigo. E aí é algo muito simples. No direito clássico, né, nessa parte mais clássica, direito natural clássico, a gente percebe que naquele tempo eles entendiam o direito natural simplesmente como aquilo que é, por natureza, bom para si. Como assim, Igor? Aquilo que era bom para mim seria bom para todo mundo, basicamente. E aí esse seria o direito natural. Então, se eu acho que aquilo que é bom para mim é um direito natural, então ele vale para todo mundo. E aí ficava algo muito subjetivo. Por quê? Porque o que é bom para mim não necessariamente poderia ser bom para vocês. Entretanto, era assim que pensavam nesse período mais clássico, nesse período mais antigo. Estava muito ligado com a subjetividade. E aí vocês precisam se perguntar, tá? Então, o direito natural era basicamente aquilo que era bom para alguém que se tornava bom para todo mundo. E aí se tinha essa vertente. Ok, mas quem definia o que era bom para todo mundo e se tornava um direito natural? Naquele período, essa missão, vamos dizer assim, ficava com os sábios, né? Basicamente seriam os filósofos. Então, Sócrates, Platão, todos esses filósofos, eles iriam definir o que era bom para a sociedade e aquilo se tornaria um direito natural, porque não estaria colocado em nenhum lugar, mas eles hipoteticamente estariam dizendo que aquilo era um direito natural porque seria bom para todo mundo. Então, lembre-se que o direito natural é aquele direito inerente ao ser humano. Então, ele já parte dessa ideia de que é algo que vai ser bom para o ser humano, que vai trazer benefício. Então, nesse direito mais clássico, né, ligado com essa vertente clássica da Grécia Antiga, era basicamente isso que se pensava. Dar a cada um aquilo que é por natureza bom para si. Então, se é bom para mim, e eu sou um filósofo, vai ser bom para todo mundo. Não tem segredo. Esse seria o justnaturalismo clássico. Passado algum tempo e adentrando na Idade Média, né, saindo desse período mais antigo da Grécia Antiga, a gente vai perceber que surge um justnaturalismo religioso, mais ligado com o mandamento divino. Então, o direito natural ele deixa de ser aquilo que o filósofo diz que é bom para todo mundo e passa a ser um mandamento divino. Então, uma lei eterna, que vem de uma divindade, vai definir basicamente o que seria um direito natural. E esse direito natural ele estaria acima do direito do homem, é como tem aqui no slide. Então, a gente tem uma lei eterna, que é um mandamento divino, que vem de uma divindade que está acima de qualquer ser humano,
que vai ditar o que são os direitos naturais, o que seria a lei natural, e aí dessa lei natural vai surgir então a lei humana. A lei humana, ela tem que estar sempre de acordo com essa lei natural. Você não pode ter um conflito de uma lei humana com a lei natural, porque se tiver, quem vai estar no topo da hierarquia, quem vai prevalecer é a lei natural, porque ela vem de um mandamento divino, certo? Então a gente percebe que no justnaturalismo clássico, né, esse direito natural clássico, a gente está ligado mais com a vertente filosófica, né, aquilo que é bom para o filósofo vai ser bom para todo mundo. Já no justnaturalismo religioso, a gente parte de uma ideia que tem um mandamento divino que define o que é o direito natural. E aí, nesse período, só aceitar aqui. Olá, Zando, boa tarde. Então, aqui nesse período, né, do justnaturalismo religioso, a gente precisa também entender que na Idade Média o sistema que se aplicava era do feudalismo. Então, nesse período, né, que tinha essa ligação religiosa, essa ligação com a divindade, a gente tinha um sistema muito feudal, ligado com a terra, né, essa serventia para a terra. E aí tem um trabalho agrícola, essa ruralização. Então, a gente vai ter a ideia do senhor feudal, que é aquele sucerano, e o servo vai ser aquela pessoa que vai trabalhar para o sucerano e que vai ter que produzir naquela terra, naquele feudo. Então, era um sistema muito arcaico, ligado à questão da terra, do feudo, da produção mais agrícola, certo? E aí a gente percebe que existiam vários senhores feudais, vários suceranos. E aí, quando a gente percebe isso, o que é que a gente consegue enxergar? Que existia um poder descentralizado. Porque perceba, se tem um feudo do lado do outro, certo? São dois feudos. Aqui tem um senhor feudal dizendo o que é que deve ser feito. Aqui nesse outro tem outro senhor feudal que vai dizer como é que ele quer que as coisas sejam feitas. E aí a gente percebe que esse poder fica descentralizado, porque cada senhor feudal vai ditar o que deve ser feito, o que seria o direito, quais são as normas, quais são as regras. Então, esse poder se torna descentralizado nesse período da Idade Média, nesse começo da Idade Média. E a gente também consegue perceber isso que chama de ius comune, que é o direito comum. E aí, como a gente viu, né, no nosso último encontro, e aí para quem não estava, eu vou fazer uma pequena revisão, está muito ligado com o direito consuetudinário, que é esse direito dos usos e costumes, as práticas reiteradas daquela sociedade. Então, se naquela localidade, né, o direito era feito, as normas eram feitas de alguma forma, iria ser aplicado, né, os costumes e as práticas daquela localidade. Então, o direito ele seguia as práticas de cada localidade. Por isso que a gente tinha diferentes feudos, e em cada feudo havia um direito comum, um direito que seria comum a cada feudo. Então, a gente percebe um poder descentralizado e, ao mesmo tempo, um direito comum para cada um desses detentores de poderes que eram os senhores feudais. E nesse tempo não existia o comércio que a gente tem hoje. Era basicamente uma relação econômica através de escambo, essa troca de mercadoria. Então, basicamente, o que é que poderia acontecer? Eu tinha 1 quilo de feijão ou uma saca de feijão no meu feudo, e eu poderia trocar com outra pessoa, um outro senhor feudal em outro feudo por uma saca de arroz. Então a gente iria trocando um produto no outro, não tinha aquele valor, não tinha aquela moeda para eu poder pagar e comprar. Basicamente era um sistema de troca. E aí isso trazia muita instabilidade, porque eu poderia dizer, o meu saco de feijão vale um saco de arroz daquela pessoa. E aí aquela pessoa dizer, não, o meu saco de arroz vale muito mais do que o seu saco de feijão. Eu quero 3 sacos de feijão seu. Então isso causava uma insegurança, uma instabilidade, né?
e trazia um prejuízo, porque você não tinha como definir o valor. O valor era muito subjetivo naquela época. Eu poderia definir o valor de um jeito e o outro senhor feudal iria definir de uma outra maneira. Então a gente percebe aqui que há uma diferença nessa questão dos valores. E aí quando a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna, a gente percebe que vai surgir de fato um comércio, que naquele tempo era mais como uma feira, né, onde as pessoas levavam os seus produtos e aí eles trocavam, mas na verdade eles queriam estabilidade, né? Eles não queriam mais aquela insegurança do escambo. Então eles exigiam já naquele período algo que trouxesse uma previsibilidade, uma estabilidade, uma segurança para o negócio deles, para o comércio deles. E aí a gente vai ver, né, mais em seguida e com muita calma, que o que vai trazer essa estabilidade são os estados nacionais monárquicos, né? Aqueles estados onde vai ter o rei, porque o poder se torna centralizado, vai ter o surgimento de uma moeda, e aí a partir do surgimento dessa moeda, a gente consegue trazer uma estabilidade para esse sistema comercial. As pessoas elas começam a ter uma moeda para poder comprar o produto, e aí essa relação ela se torna mais fácil. Mas o que eu preciso que vocês entendam até aqui é essa evolução histórica. Na Idade Média, a gente tinha mais o sistema feudal ligado ao sistema agrícola, né? Aquela produção de terra. E o poder ele era extremamente descentralizado. Quando a gente vai para a Idade Moderna, a gente percebe que existe essa necessidade muito grande de uma procura por estabilidade, que vai vir justamente com a criação de um Estado nacional, onde o rei vai mandar e ele vai centralizar o poder nele. E outra exigência que se tinha naquele momento era a criação de um direito escrito, que a gente percebeu, né, nessas vertentes do direito natural, que ele vai desaguar no direito escrito. Né? Começa do direito clássico, que a gente já viu, que é aquele do filósofo. A gente vai passar para o direito, né, que a gente está vendo agora, basicamente, né, paralelo a essa evolução histórica, que é o direito natural religioso, que está ligado com o mandamento divino. E aí, tudo isso eu estou fazendo para vocês perceberem como foi essa construção para chegar no direito natural racional, baseado na razão. Então, aqui nessa evolução histórica, eles precisavam desse direito escrito porque havia uma grande necessidade por essa estabilidade econômica, porque isso iria favorecer o comércio, né, daqueles burgueses. Então, eles pediam essa centralização que foi acontecendo de forma gradual, não foi do dia para a noite. Então, isso daqui ela vai acontecer de forma gradual, e aí vão surgir os estados, né, monárquicos. Então a gente também percebe, além disso, né, desse surgimento do Estado monárquico, desse Estado absolutista que centraliza o poder, que nesse período da Idade Média para a Idade Moderna, a gente teve a Revolução Científica. Então não há mais aquela ideia do divino, daqueles dogmas, porque antes havia essa percepção dogmática. Ah, isso daqui aconteceu porque era para ter acontecido. Foi um fenômeno da natureza. Não tem explicação. Então, antes ficava muito nesse campo mais dogmático, sem explicação lógica para o que estava acontecendo. E aí a gente percebe o surgimento de uma revolução científica. Nessa revolução científica, o professor deve ter falado para vocês, vai ter algo chamado zetética, que é justamente o oposto do dogma, né? Dessa visão dogmática. Aqui eles vão buscar investigar o sentido das coisas. Não, isso aqui aconteceu? Por que foi que esse fenômeno aconteceu? E eles vão tentar explicar de uma maneira racional, seguindo procedimentos científicos baseados na razão, aquele fenômeno. Então, se antes não havia uma explicação, porque essa explicação só quem tinha era a divindade, né, na Idade Média, agora na Idade Moderna, o homem ele busca entender as coisas e ele busca explicar a partir da razão, que é uma característica, naquele tempo eles já diziam, inerentes ao ser humano, certo?
Então, aqui a gente tem essa revolução científica, que é essa explicação, essa busca por uma explicação racional dos fenômenos, dos acontecimentos. E, paralelo a isso, também houve a Revolução Industrial, que vai ser algo muito marcante nesse período, que a gente começa a ter aquela produção em massa, aquelas indústrias, então é muito mais fácil você produzir produtos, e você consegue aumentar o mercado, e você consegue movimentar melhor a economia. Então há muitos avanços. Mas também posso dizer para vocês que nesse período houve também muitos retrocessos. Então, é justamente nesse momento, né, da Revolução Industrial que vai surgir uma ideia muito embrionária do direito do trabalhador. Por quê? Porque é na Revolução Industrial que as pessoas elas começam a ser super exploradas. Então, não tinha uma carga horária de trabalho, as crianças, as mulheres gestantes, todas elas trabalhavam. Então, era tudo a favor do capital. Não havia uma dignidade humana, não havia uma condição favorável de trabalho. Então, é a partir desse momento que as pessoas começam a reivindicar certos direitos trabalhistas, certos direitos sociais. Mas isso é algo que a gente vai ver bem direitinho mais lá na frente, está relacionado com a segunda dimensão dos direitos. Por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é que teve essa revolução científica e teve essa revolução industrial, e isso é muito importante na Idade Moderna, porque é onde vai surgir essa ideia do iluminismo, né? Se a Idade Média ela é aquela idade das trevas, da escuridão, onde você não tinha explicação para nada, aqui seria a idade mais iluminada, onde a razão humana poderia explicar todos os fenômenos, o que estava acontecendo. Então a gente sai de um lugar onde tudo estava naquele campo mais escuro, né? Aquele campo mais fosco, onde você não consegue entender o motivo das coisas, o porquê dos fenômenos, e parte para um lugar onde você vai investigar o motivo de cada acontecimento. Então aqui a gente tem um iluminismo bastante racional. E também a gente pode dizer que houve a questão do liberalismo, né? Esse liberalismo ele está muito ligado com essa ideia de liberdade individual, né? O indivíduo ele ser livre para poder fazer aquilo que ele quer sem a interferência do Estado. Então percebam que aqui há uma vedação à interferência do Estado e há uma limitação desse Estado. Então, nesse momento aqui, a gente já percebe que aquela criação daquele Estado monárquico, onde o rei ele podia tudo, e tudo seria ele, o Estado sou eu, né? Essa ideia, ela começa a ser combatida aqui nesse iluminismo, aqui já nesse liberalismo, porque você começa a entender que esse rei, ele precisa ter o poder dele limitado. Mas a gente vai ver essa questão da limitação, que a gente vai entender que é algo chamado constitucionalismo, essa limitação do poder do Estado, mas lá na frente também com bem muita calma. Então aqui é justamente essa transição que eu preciso que vocês entendam para a gente chegar do direito natural religioso, que é da Idade Média, para o direito natural racional, que vai ser o da Idade Moderna. Então, basicamente, é isso que vocês precisam entender até aqui. O direito natural ligado à questão da religião é o da Idade Média, que tinha o mandamento divino, onde era isto que iria colocar o que é um direito natural. E aí tem todo esse paradigma histórico que eu falei para vocês. E aí, com a evolução, chegando já na Idade Moderna, finalzinho da Idade Média, comecinho da Idade Moderna, a gente começa a perceber o surgimento de um direito natural chamado direito natural racional. E aí, lembra, racional, razão. Então, aqui nesse direito natural racional, a gente tem uma primazia da razão. Se antes era um mandamento divino, agora, no direito natural racional, a gente vai falar de uma razão humana e não de um mandamento de uma divindade. E aí, já nesse período, eles entendem que a razão é uma característica única do ser humano. Então, a razão é o que vai diferenciar o ser humano dos outros seres. Porque o gato, o cachorro, ele não tem essa razão, esse poder de criatividade, esse poder de explicar o motivo das coisas. Esse poder
é dado para o ser humano. E aí essa característica única é só do ser humano. Então eles têm essa valorização da razão. Sai um pouco essa ideia da divindade, né? Se a divindade antes estava no centro, na idade, no caso, média, lá naquele direito natural religioso, agora quem vai estar no centro é o homem. A razão humana é que vai estar no centro. E aí, os direitos naturais, eles passam a ser originados a partir da razão humana, muito lógico. Se antes eram mandamentos divinos, agora os direitos naturais eles vão partir da razão humana, não tem segredo. Então aqui a gente vai ligar, né, esse direito natural, que é um direito que está pré-positivado, relembro a vocês, à razão humana. E a gente precisa também conhecer três pensadores que ficaram muito conhecidos nesse período, que é o John Locke, Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. E aí a gente vai falar um pouco desses três, entender um pouco, né, desse pensamento desses três. Deixa eu só verificar se alguém tem alguma dúvida. Ficou tudo tranquilo até aqui? Eu posso seguir para os pensamentos deles? Tá tudo bem? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Por mim tá tudo tranquilo. Obrigado, Felipe. Então, vou continuando aqui. Então, vamos lá. A gente precisa entender essas três vertentes porque é algo que realmente também cai em prova. Você saber explicar esse direito natural racional. O direito natural clássico e o religioso, eles não caem tanto em prova porque é algo mais simplório. Aqui não, a gente tem essas três vertentes, a gente tem essa evolução que vai desaguar lá no direito natural normativo, que vai trazer essa ideia de, que a gente vai entender mais lá na frente, de contrato social que é tão importante para o direito. Então isso daqui é muito importante que vocês entendam. Então vamos lá. Primeiro o Locke, né? Aqui a gente está falando do século XVII, Idade Moderna, primazia da razão. E aí o Locke diz, olha, é o seguinte, aqui, no caso, o homem, ele tem a razão, e a razão do homem é como se fosse a voz de Deus. Então, se antes tinha aquela divindade mandando em tudo, o que manda hoje é a razão humana. E aí essa razão humana, ela é capaz de criar esse direito natural, essa lei natural. Percebam, se antes, né, o direito natural era criado pelo mandamento divino, agora ele passa a ser criado pela razão humana. E essa razão humana é como se fosse a voz do divino. O homem está no centro. E aí, a partir dessa razão humana, é criada uma lei natural, um direito natural, que vai trazer deveres perfeitos. Então, todas as pessoas elas vão ter que responder, respeitar aquele direito natural. E aí, só para deixar bem frisado, esse direito natural ele não está posto em nenhum lugar, tá? Quando ele vai ser colocado em algum lugar é porque ele já vai virar um direito positivo. Então, aqui a gente já está falando de algo que vinha da razão de certas pessoas que tinham um poder e essas pessoas diziam que seria o direito natural e todas as outras tinham que se submeter a esse direito, mas não tinha nenhuma ligação com a divindade. Aqui a gente está falando da razão humana. Então, basicamente, esse é o pensamento de Locke, é o pensamento mais simples. Aqui, né, nesse outro, que é o Hobbes, a gente já começa a ver um desenvolvimento maior. Então, Hobbes, ele tinha um entendimento que o homem era o lobo do próprio homem, ou seja, o homem era seu próprio inimigo. E aí o homem era naturalmente um ser antissocial, um ser apolítico. Ele não conseguiria viver em sociedade. Por quê? Porque ele nasceu para ser tipo, autodestrutivo, no sentido de destruir o outro. Então, se não tivesse um direito, né, um direito natural que colocasse deveres a essas pessoas, elas iam se exterminar. E aí não teria humanidade, porque o homem ele destruía a si mesmo. Ia ser uma guerra de todos contra todos. Para evitar essa guerra, ele então, Hobbes defende que o Estado ele deveria colocar um direito natural. Então aqui o direito natural ele vem do Estado. E aí
é onde fica conhecida a ideia do Leviatã, né? Aquele monstro gigante que seria o Estado, queria colocar medo nas pessoas e dizer, olha, agora vocês têm que respeitar esse direito natural que eu estou impondo para vocês. E aí essas pessoas elas começam então a ter que respeitar esse direito colocado pelo Estado, porque senão elas vão se dizimar, elas vão se destruir. Então, Hobbes tem essa ideia muito negativa do ser humano, certo? Então, perceba, a gente está construindo aqui, né, esse raciocínio. Primeiro vem o Locke, dizendo que temos uma razão, o ser humano ele tem essa razão, e a partir dessa razão é que surge, né, esse direito natural, que traz deveres perfeitos para todos. Por quê? Porque a razão é uma voz divina que vai trazer deveres para todas as pessoas. Já o Hobbes vai em outro sentido, por mais que ele também esteja ligado a essa vertente racional. Ele diz, olha, no caso, o homem, ele é um dano para outros homens. E aí a gente precisa evitar essa destruição em massa, para que essas pessoas não fiquem nessa guerra de todos contra todos. Então a gente precisa de um Estado que coloque esse direito natural para funcionar, certo? E aí esse direito natural ele vai ser simplesmente colocado pelo Estado, mas também vem da razão. E aí, quebrando toda essa ideia que foi construída por Locke e também, né, pelo Hobbes, a gente vai chegar no Rousseau. O Rousseau ele é do século XVIII, então, por ele ser de um século a mais, ele tinha uma bagagem maior e ele passou a ter um outro entendimento, certo? Então ele vai lá para retornar à antiguidade, aquela ideia de democracia, né, da Grécia Antiga. E aí ele passa a ter essa discordância tanto de Locke quanto de Hobbes. E aí ele defende uma espécie de modernidade, já que a gente está falando aqui da Idade Moderna e não mais da Idade Média, nem do período antigo, ele defende uma idade moderna mais avançada. Ele contraria completamente o raciocínio de Hobbes, que diz que o homem ele é o lobo do próprio homem. Na verdade, o Rousseau ele entende que o homem ele nasce bom, mas a sociedade faz dele uma pessoa ruim. A sociedade corrompe o homem. E aí, esse ideal de corrupção, ele viria do quê? Dessa ideia de tem um forte e um fraco. Então, esse forte ele vai impor o fraco, e o fraco ele vai querer sempre tomar o lugar do forte. Ou tem o rico e o pobre. E aí o pobre ele vai querer sempre tomar o lugar do rico, e o rico sempre vai querer ficar impondo ao pobre. E aí esse antagonismo ele vai criar uma certa discórdia, e essa discórdia ela vai corrompendo o homem. Então o homem ele vai nascer bom, mas a partir que ele vai vivendo em sociedade, né, ele vai ver todos esses malefícios, toda essa necessidade de status, isso vai começar a corrompê-lo, ele vai começar a criar inimizade com outras pessoas, porque ele vai querer estar num lugar superior. E aí isso traz essa corrupção do homem. Mas, diferente, né, do Hobbes, ele entende que o homem nasce bom. E aí, para solucionar isso, ele não diz que é necessário aqui o Estado colocar uma lei natural. Na verdade, como eu falei para vocês, ele acredita, né, que a sociedade moderna ela é mais avançada. E ele diz, olha, diferente do Hobbes, que diz que o Estado, né, o Leviatã, tem que impor, porque senão as pessoas elas vão se autodestruir, aqui, nesse momento, eu entendo que a sociedade ela é avançada e ela pode criar esse contrato social. As pessoas elas podem sentar e trazer aqui um contrato e dizer, olha, a gente vai viver dessa forma, essa daqui é a nossa norma, isso daqui não pode ser feito, isso daqui pode ser feito. Então, as pessoas em si, não precisa de um Estado, vão construir esse contrato social. E aí, né, essa ideia do Rousseau substitui um pouco essa ideia da lei natural que é imposta para o homem, porque a partir daqui o homem ele pode construir esse contrato social. Então há uma crise nesse direito natural moderno, que é conhecido, como eu falei para vocês, de racional. Então o Rousseau ele é muito conhecido por justamente trazer essa crise, né? O Rousseau ele é muito revolucionário.
Então ele traz essa crise que o Locke, né, e o Hobbes defendiam, que era essa supremacia da lei natural a partir da razão. Ele diz, olha, eu entendo que o ser humano é racional, de fato, mas ele é muito mais avançado do que isso. Ele consegue criar um contrato social, e essa ideia de contrato social é muito importante para a gente do direito, porque vai desaguar ali naquelas constituições. Mas nesse momento não existia essa percepção de constituição, mas ele já dizia que era possível criar um contrato social feito pela sociedade, que ele entendia avançada, para eles dirimir ali, resolver aqueles conflitos. Então, ele parte desse raciocínio. E aí, a partir disso, né, dessa ideia de contrato social, surge então o direito natural normativista. Então aqui é só vocês lembrarem de norma, porque esse período, esse direito, ele vai estar muito ligado com a primazia da lei. Então aqui a lei em si, a lei posta, né, colocada em algum lugar, é ela que vai ditar o que deve ser feito. Então, a gente percebe nesse justnaturalismo normativista, que é a última vertente, que já há uma gradual transformação do direito natural, que era aquele pré-positivado, que não tinha sido colocado em nenhum lugar, e passa a ser um direito natural positivado, que está colocado agora em algum lugar e todos têm acesso àquilo. Então, a gente percebe essa transição do justnaturalismo para o positivismo. E quem é que cria a lei? Qual é o poder responsável por essa criação da lei? É o poder legislativo. Então, nesse momento, a gente também vai perceber que existe uma primazia do poder legislativo, porque ele é o criador da lei. Claro, hoje, né, o nosso poder legislativo ele não só cria normas, ele também serve para fiscalizar outros poderes, que é algo que vocês vão aprender em constitucional, outros aqui já aprenderam até. Mas percebam que, né, nesse período, a ideia básica do poder legislativo era criar lei. E aí, se havia uma primazia da lei, qual era o poder que se destacava aqui? Era o poder legislativo. Então, o poder judiciário, né, nesse momento, ele só tinha mesmo que aplicar a lei. Os juízes, nesse tempo, eram conhecidos como juízes boca da lei. O juiz só ia dizer o que estava ali na lei e pronto. Ele não tinha nenhum poder discricionário, ele não podia interpretar aquela lei de uma outra forma, mesmo que essa interpretação fosse trazer aquele ideal de justiça. Ele não podia, ele estava restrito à lei. Então, tudo se baseava na lei. E é isso que vocês precisam entender nesse justnaturalismo normativista, né? Que a gente tem aqui essa vertente mais ligada à lei. Então, percebam, né? Fazendo essa revisão. A gente tem um direito natural clássico, onde uma pessoa vai definir o que é bom para todo mundo, né? E essa pessoa seria um filósofo, e aí parte mais desse ideal muito arcaico, né? E por isso que a gente está falando da Grécia Antiga, desse período mais clássico. Aí a gente vem para a Idade Média, onde surge esse direito natural religioso, que parte de um mandamento divino, que vai dizer o que é o direito natural. Depois, a gente passa para essa questão do direito racional, direito natural racional, onde a lei, né, a lei natural, esse direito natural vai vir da razão humana. Sai essa ideia de divindade no centro e passa a ter o homem no centro. E aí deságua, termina nesse justnaturalismo normativista, que a primazia agora é a lei em si. O homem ele vai estar submetido a essa lei também. Então todos vão ter que respeitar a lei, ninguém está acima da lei. E a gente vai entender como foi essa construção histórica. E aí a partir desse justnaturalismo normativista, né, que vai estar colocado na norma, é que a gente consegue perceber então essa forte ligação do direito natural para essa. Alguém fez alguma pergunta? Não. Então a gente percebe essa diferenciação entre, né, o direito natural e o direito humano. Mas, entendam, eles dois têm essa mesma ideia, essa mesma percepção
de que o direito, né, tanto natural quanto o direito humano, ele é inerente à pessoa humana. O direito natural ele parte também dessa concepção, que o direito ele é inerente à pessoa humana. Porém, o direito humano em si ele vai estar colocado num tratado internacional, enquanto o direito natural não vai estar. Entretanto, quando a gente chega aqui nesse direito natural normativista, a gente percebe essa forte ligação, porque o direito está sendo colocado e é justamente o que aconteceu com os direitos humanos, né? Essa ideia de direito que foi colocado no Tratado Internacional que vale para todas as pessoas, independentemente de qualquer condição. E aí, né, finalizar essas vertentes do justnaturalismo, gostaria primeiro de saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou tudo clarinho aqui dessa questão do justnaturalismo, para a gente partir para essa ideia dos estados, desse surgimento do estado que vai ser fundamental para a compreensão de vocês quando a gente for falar dessa questão da dimensão dos direitos. Pronto, tranquilo. Ok, porque essa evolução do estado, vocês vão perceber que, né, para quem estiver no primeiro semestre, essa evolução do Estado ela vai ser cobrada para vocês em direito constitucional, que no próximo semestre é Estado e direitos fundamentais. Então, se vocês conseguirem entender isso direitinho aqui em direitos humanos, vocês vão levar esse começo do direito constitucional com mais tranquilidade. Então, essa evolução ela é muito importante para que vocês entendam essa construção da dimensão dos direitos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que esse Estado nacional monárquico, né, que vem de um rei, ele foi um fenômeno gradual. Ele não nasceu do dia para a noite, ele foi sendo construído. Então, como eu falei para você, a gente passa de um fim da Idade Média e chega numa Idade Moderna. E aí a Idade Média com aquela divindade e a Idade Moderna com a razão. E aí a gente também percebe que existe, né, essa mudança aqui do feudalismo, que é aquele mais agrícola ligado ao feudo, né, aquela terra, e passa para um capitalismo comercial, que tem aquele comércio, os burgueses, exigindo que tenha uma moeda única, um território, uma norma única, um direito colocado, um direito posto, para trazer estabilidade para a economia deles, para que eles possam vender com mais calmaria, com mais previsibilidade, com mais segurança. Então, há essa transição de um feudalismo para um capitalismo comercial. E aí a gente percebe, então, a partir desse capitalismo comercial, um crescimento exponencial daquela classe chamada burguesia, que são justamente os comerciantes. E aí esses comerciantes, como eu falei para vocês, eles começam a exigir essa estabilidade. Não, eu preciso de uma estabilidade para manter o meu comércio, para fazer minhas vendas, para poder, né, me desenvolver aqui economicamente, porque vocês também vão entender mais lá na frente, principalmente direito empresarial ou na análise econômica do direito, que a economia ela precisa do direito para trazer essa estabilidade, porque sem essa estabilidade a economia quebra. É tanto que a bolsa, quando tem essa estabilidade, ela quebra, ela despenca, então ela precisa de fato dessa previsibilidade. Então aqui a gente já percebe essa necessidade dessa estabilidade. E aí era uma exigência da burguesia, que era o povo que ficava de fato, né, nessa ponta da sociedade, vendendo e movimentando a economia. E aí, qual seria o segredo para eles trazerem estabilidade, né, para essa economia? Seria justamente essa lei escrita. Eles precisavam dessa lei escrita porque, a partir de uma lei escrita, eles saberiam quais seriam as regras que eles estavam, então, tendo que se submeter. Porque se você tem algo escrito, fica muito mais fácil de você entender o que é que você pode fazer e o que você não pode fazer, diferente do direito natural, que é muito hipotético, está ligado ali na cabeça daquele indivíduo, e em qualquer momento ele pode mudar de ideia e dizer, não, agora a lei é outra. Então, estando escrita, traz mais estabilidade. Então, há essa exigência pela lei escrita, e ao mesmo tempo há uma exigência para a criação dessa moeda, porque a gente lembra que havia aquela questão do escambo, que trazia também essa estabilidade, porque você não tinha como definir o valor do produto. Então aqui, a partir do momento que existe uma moeda nacional, uma moeda única para aquele território, você pode estabelecer quanto vale cada produto em moedas. E aí você consegue transacionar, você consegue comercializar de uma forma melhor.
E aí, né, como eu falei, esse fenômeno vai acontecendo gradualmente e a gente percebe já nesse Estado Nacional o surgimento da ideia de pátria, de nação. E aí a pátria, a nação, ela está muito ligada com esse sentimento de pertencimento. Ah, eu pertenço a esse país, eu pertenço a essa nação, eu pertenço a essa pátria. Então há muito essa ideia do pertencimento. E aí há também uma ideia de coesão. Ah, estamos todos aqui nessa nação com o mesmo objetivo. Então somos todos irmãos e a gente vai construir esse objetivo. Então esse Estado Nacional, ele cresce muito nessa ideia de que há um pertencimento, agora eu me identifico com essas outras pessoas que na verdade são meus irmãos, somos todos patriotas, e aí a gente tem essa nacionalidade, esse vínculo que não é de sangue, mas é de nação, né, de ter nascido nesse mesmo país, nesse mesmo estado, e esse senso de pertencimento. Isso também vai ser importante para dar força para o Estado Nacional, que ele vai se desenvolver a partir dessa ideia. E aí surge, né, essa perspectiva de soberania estatal, soberania do Estado. Agora é o Estado, no caso, que vai poder colocar ou dizer o que é que deve ser feito. Se antes, né, no sistema feudal, a gente tinha um uma descentralização do poder, aqui a gente tem um poder centralizado no Estado. E esse poder ele é representado pela soberania. Aqui só quem manda é o Estado. E ele vai mandar em um território, uma unidade territorial. Então a gente tem um Estado com um território e só ele vai mandar nesse território. Não vai ter vários senhores feudais mandando. O que vai ser o Estado naquele tempo, né, representado pelo rei, pelo monarca, mandando em todo aquele território. Ele é que vai ditar as regras. E aí surge então, né, essa ideia de Estado Nacional ou Estado-nação. O poder se torna centralizado, como eu falei. O regime ele é absolutista por quê? Porque é um poder absoluto. Ninguém limita aquele poder, certo? Aquele poder, ele não tem nada, ninguém que diga para ele, não, isso daqui você não pode fazer. Aquele poder que está concentrado na mão do monarca, está concentrado na mão do rei, ele é ilimitado. Ninguém pode fazer nada contra ele. Então a gente tem aqui, né, a frase de Luís XIV que diz "L'État c'est moi", ou seja, o Estado sou eu e acabou-se. Ninguém está acima de mim. Eu posso dizer o que é para ser feito a qualquer momento e é isso. Ninguém pode se sobrepor a esse meu poder que vocês vão ver que vai ter uma forte também peso da igreja que vai dizer não, mas esse poder, além dele ser absoluto, ele vem de divindade, então ninguém pode ser contrário a esse poder. Então esse Estado Nacional tem muito essa pegada de um poder absoluto, certo? De um poder ilimitado. Isso é muito importante para a gente entender a questão das revoluções burguesas, porque aí a gente vai procurar o quê? Uma limitação do poder. Então a gente parte dessas revoluções burguesas justamente porque as pessoas passaram a entender o que? Olha, eu estou aqui no meu comércio, movimentando a economia, fazendo de tudo aqui para poder vender os meus produtos, trabalhando o máximo, e aí para a gente nada, porém para a nobreza, para a igreja, para os amigos do rei, tudo. Isso não pode acontecer. Então começam a ter as revoluções burguesas, e qual é a intenção primordial dessas revoluções burguesas? Seria justamente limitar esse poder. Não, o poder não é absoluto. A gente precisa limitar esse poder. A gente queria estabilidade, mas agora a gente tem um rei que está dizendo que o que ele quer é para ser feito. Então, se o imposto que eu tinha que pagar era X, em algum momento vira 10x. E aí eu não tenho essa condição. E aí, né, a partir dessa exploração, dessa superexploração da burguesia, começam a haver essas revoluções, atrás dessa limitação do poder. E aí surge também, né, esses ideais que eu trouxe aqui alguns para vocês, de o poder tende a corromper a pessoa. Então, se tem um poder que corrompe a pessoa e esse poder está centralizado só em uma pessoa que é o rei, então ele está totalmente corrompido. Isso não pode. Ou então, né, a gente também tinha um outro ideal que era precisa limitar quem está no poder. Não é o poder em si que a gente tem que limitar, é quem está no poder. O rei está no poder, a gente precisa limitar o poder desse rei.
E aí essa revolução, né, burguesa, ou as revoluções burguesas, elas vão, no caso, seguir muito essa vertente. A gente precisa fazer algo para limitar esse poder absoluto do rei. Então, a gente volta para aquela ideia que eu falei para vocês lá no começo do Rousseau. Lembra do contrato social? Aqui eles fazem, né, eles chegam à conclusão que deve ser feito um acordo comunitário, um acordo comum. E esse acordo comum, a gente vai ver com mais calma, é justamente o que a gente entende hoje como as constituições, porque é na Constituição que diz como é que o Estado deve se organizar. Então, quem está no poder tem que seguir as regras daquele jogo que está ali na Constituição, não pode ir além da Constituição. Então, o poder não é mais absoluto porque não é o rei que está ditando, é a Constituição, é esse acordo comum que vai dizer até onde, né, o rei pode ir e aí o rei vai cair, a não ser na Inglaterra que a gente vai ver, porque continua uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, né? Uma monarquia que vai ser limitada pelo parlamento, a gente vai ver isso com muita tranquilidade, mas é nessa ideia de que o poder tem que ser limitado e ele vai ser limitado pela Constituição. E quem tiver, né, nesse poder, quem estiver exercendo esse poder, ou quem estiver, né, sendo exercido por esse poder, que tiver que obedecer esse poder, todas essas pessoas vão seguir a regra do jogo que está nessa Constituição, que está nesse acordo comum. Então todo mundo vai saber até onde pode ir, se torna algo muito mais racional e muito mais fidedigno. Então aqui a gente precisa verificar algumas revoluções burguesas que foram muito marcantes. A gente vai ter a Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra, certo? A gente também tem a Revolução Americana, que também é muito importante, Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, e a mais conhecida, que é a Revolução Francesa, né? Que vai surgir aqueles ideais de liberdade, igualdade e solidariedade, né? Liberté, igualité, solidarité. Então, todas essas vertentes elas vão surgir aqui na Revolução Francesa. Mas vamos dar uma olhadinha como que aconteceu cada uma. Então, aqui na Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra, né, ela é conhecida por ser a pioneira, porque muito antes da Revolução da Revolução Americana, perdão, ou da Revolução Francesa, ela já começou a limitar o poder do rei. E aí foi esse documento chamado Bill of Rights que limitou o poder do rei e acabou com esse absolutismo. Não, não tem mais poder absoluto aqui não. Eles tiram o poder absoluto do rei, criam uma espécie de parlamento, e esse parlamento, né, vai limitar o poder do rei. E até hoje a gente vê lá na Inglaterra, né, que existe essa monarquia, mas é uma monarquia constitucional limitada pelo parlamento. Ela não teve essa devida importância para o mundo justamente por isso, porque ela manteve essa monarquia. A gente vai ver que tanto a Revolução dos Estados Unidos, né, a independência dos Estados Unidos, quanto a Revolução Francesa, eles derrubaram essa questão da monarquia ou essa questão da metrópole que ficava comandando os Estados Unidos, que era a Inglaterra. Então eles têm essa quebra de paradigma, esse momento mais disruptivo, né? Esse momento de avanço. Já a Inglaterra não, ela continua com essa questão da monarquia, mas é uma monarquia limitada. É um avanço, mas não era o avanço necessário. Então ela fica mais nessa parte distante. E a gente vai de fato para as duas revoluções que são muito cobradas em provas, não só, né, repito, do professor, mas também de concurso. Essas questões da Revolução Americana, né, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, elas vivem caindo em questão de concurso. Então vamos aqui. A Revolução Americana é essa tendência de independência da Inglaterra, né? Todo mundo sabe que os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra e eles estavam exigindo essa liberdade, eles não queriam mais ser submetidos ao poder da Inglaterra. Então acontece aqui uma Revolução Americana que vai desaguar, né, nessa independência dos Estados Unidos, ele não vai mais depender dessa metrópole que é a Inglaterra. E aí, a partir disso, eles criam algo chamado a Declaração dos Direitos da Virgínia.
Isso daqui é muito importante porque vive caindo em prova para você saber diferenciar a Declaração dos Direitos da Virgínia para a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, que é o da França. Então, às vezes, muito raramente, confesso, mas ainda cai para você saber diferenciar qual é uma declaração e qual é a outra. Então, essa declaração, dos Estados Unidos, né, que vem com a independência dos Estados Unidos, é chamada de Declaração de Direitos da Virgínia. Então, é uma declaração que traz certos direitos que devem ser garantidos para o cidadão que vive lá nos Estados Unidos da América. E aqui é importante dizer que esse ideal, né, que surgiu nessas revoluções burguesas de igualdade, era igualdade muito formal, igualdade muito na lei, porque na prática não acontecia uma igualdade material, uma igualdade que servia para todo mundo. Isso também vai ser algo que a gente vai trabalhar muito durante o curso, essa diferença de igualdade formal para igualdade material. Igualdade formal nada mais é, vocês lembram, forma, é aquilo que está na lei. Então, se eu tenho uma lei dizendo, todos são iguais perante a lei, ótimo, essa é a igualdade formal. Mas na nossa realidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente percebe que essa igualdade formal, ela não existe. Né? E aí essa igualdade do dia a dia, do cotidiano, que a gente percebe que está muito distante dessa igualdade formal, é a igualdade material. Vocês lembrem da matéria, do conteúdo. É assim que fica mais fácil de você tentar lembrar a diferença dessas duas igualdades. Então aqui, nessa Revolução Burguesa, voltando, a gente está falando da igualdade formal. É tanto que nos Estados Unidos, nessa Declaração dos Direitos da Virgínia, ainda havia escravidão e as pessoas, né, ainda eram escravizadas. Então não era uma liberdade, uma igualdade que valeria para todo mundo. Então aqui foi um avanço? Foi, porque limitou o poder do Estado e aí a gente quebra esse paradigma. Mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que há retrocessos, porque nem todas as pessoas tiveram direito a essa liberdade, a essa igualdade. Então essa declaração dos direitos da Virgínia, ela está muito ligada mais com direitos formais que vão prevalecer as liberdades individuais, como a gente também viu, né? São revoluções que são muito marcadas por essa liberdade do indivíduo chegar para o Estado e dizer, não, você não vai interferir no que eu estou fazendo, nas minhas relações privadas. Entretanto, não é todo indivíduo, não é toda pessoa que pode dizer isso, porque esse vai estar limitado, né, esse poder de dizer não para o Estado vai estar limitado a um certo grupo de pessoas desse país. E o mesmo vai acontecer aqui na França, né? Na França a gente vai ter a Revolução Francesa, né? Que basicamente ela surge com essa queda da Bastilha. E aí, para quem não sabe, na Bastilha é onde ficavam os inimigos do rei. Então, isso é um marco, né? Essa queda da Bastilha marca também a queda desse Estado monárquico absoluto. E aí, já na Revolução Francesa, a gente também vai ter uma declaração. Só que essa declaração é chamada de Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Então perceba que aqui nesse nome não tem dizendo Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão Francês. Não. Por que não tem? Porque ela tinha a intenção, né? Ela queria que essa declaração ela se tornasse universal. Então ela tem uma pretensão universal. Isso também é algo muito importante porque é algo cobrado em prova. Vocês vão ser, né, indagados de qual era a declaração que tinha essa intenção de ser universal, que tinha a intenção de trazer direitos para todas as pessoas. Então lembrem, essa declaração é justamente a declaração francesa, que é chamada de Declaração dos Direitos, né, do Homem e do Cidadão. E aí era fundado nessa ideia, né, que antes era um direito natural racional, lembrem-se, baseado na razão, que vai ser positivado na Constituição Francesa, certo? Então se torna esse direito, no caso, que vai estar positivado na Constituição Francesa. Então é uma ideia de direito natural do homem. E por que eu coloquei homem em maiúsculo aqui? Porque literalmente nesse período era o direito do homem. Naquele tempo, houve uma tentativa também de se criar a Declaração dos Direitos
das mulheres e da cidadã. E aí percebam como essa igualdade, essa liberdade daquele tempo não valia para todo mundo. Era um valor mais formal. Então, as mulheres, né, principalmente a que encabeçou, né, a que liderou esse movimento da Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, ela foi decapitada. Então, onde é que está essa igualdade? Onde é que está essa liberdade de fato, né? Essa liberté e essa igualité. Então, percebam que estava muito ligado com o gênero masculino. Então, há essas controvérsias nessas revoluções. Mas elas são marcantes justamente por quebrarem esse paradigma de poder absoluto do Estado. E isso também vai ser muito importante para a gente entender o que é o constitucionalismo, que é essa limitação do poder do Estado. Então temos a Inglaterra como pioneira, né, mas fica muito restrito porque ainda mantém a monarquia, só que uma monarquia constitucional. E aí, repito, né, muito importante também esse documento. É a Bill of Rights, que vai dar fim a esse absolutismo, que vai dizer, não, a partir de agora, o rei ele vai continuar, mas ele vai estar com o poder dele limitado, o poder dele não é mais absoluto. E aí a gente parte para a independência dos Estados Unidos, e aí essa independência dos Estados Unidos, ela vai desaguar na Constituição dos Estados Unidos, né? E aí a gente vai ter aquele acordo comum que a gente lembra que vai limitar o poder do Estado, então é a Constituição dos Estados Unidos limitando o poder daquele Estado, dizendo como é que ele deve ser exercido. E aí a gente também tem a Revolução Francesa que vai trazer uma Constituição francesa. E aí é importante que vocês entendam dessas, ou lembrem, né, dessas duas constituições, porque elas vão marcar esse Estado liberal, esse Estado da liberdade individual, esse Estado onde o indivíduo tem que ser livre. E aí essas duas constituições é a que marcam esse Estado liberal, certo? E aí o que é esse constitucionalismo? O constitucionalismo nada mais é do que um movimento político, jurídico, social e filosófico, né? Um movimento muito amplo que busca limitar o poder do Estado. Então, o Estado ele não vai mais ser absoluto. Ele, a partir de agora, vai ter um poder limitado. E esse poder limitado, como a gente viu, ele vai ser limitado por quem? Pela Constituição. Então, a gente percebe que a Constituição ela limita o poder do Estado. Vocês vão estudar muito bem a Constituição do Estado de Direitos Fundamentais, alguns já estudaram, mas a gente vai perceber que na Constituição vai dizer como o Estado se organiza, a essência do Estado, é como ele funciona. E aí ele estabelece como é que o poder desse Estado deve ser exercido, porque ele não é mais absoluto. Agora ele tem uma regra e ele precisa cumprir essa regra. Então, basicamente, o constitucionalismo está baseado nessa limitação de um poder que antes era absoluto. E aí a Constituição, como eu falei, ela traz essa ideia de uma essência do Estado, as características fundamentais do Estado, como é que esse Estado funciona, como é que esse Estado se organiza, como é que o poder desse Estado deve ser exercido, e quem, no caso, se subordina a esse poder, ele pode reivindicar o quê? Quais são os direitos dessa pessoa? Então, isso também vai estar na Constituição. A Constituição ela precisa trazer quais são os direitos do cidadão daquele Estado. E aí esses direitos, como a gente já viu no comecinho, vão ser chamados de direitos fundamentais. Nada mais por quê? Porque estão na Constituição. Então, se estão na Constituição, são direitos fundamentais daquele cidadão ou daquela cidadã, né? E aí a gente vai percebendo que aqui existe, né, na Constituição, tanto a organização do Estado e aí os direitos e as garantias fundamentais, que basicamente é o que vocês vão ver em direito constitucional, né? Vocês vão descobrir quais são os direitos e garantias fundamentais, né, que está na Constituição brasileira e como é que o Estado deve se organizar. E aí o que são, né, esses direitos fundamentais? A gente já viu muito bem, eu acredito. Os direitos fundamentais são aqueles que estão positivados, postos, colocados nas constituições. Então, as constituições, elas vão trazer esses direitos fundamentais. E eles vão visar sempre, né, materializar, concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, são aqueles direitos básicos, como direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à liberdade. Claro, não foi sempre assim.
Vocês precisam também entender que foi uma construção histórica, como eu estou fazendo aqui essa construção histórica para vocês. Não foi sempre, por exemplo, que existia um direito do consumidor como um direito fundamental. Esse direito do consumidor como direito fundamental ele foi sendo construído a partir de muita luta. Porque outra coisa que a gente vai ver é que os direitos humanos ele tem uma característica, assim como os direitos fundamentais também têm, que é a historicidade. Então, os direitos eles vão sendo construídos com o tempo. Então, hoje a gente também pode falar de uma proteção de dados. Mas antes não tinha proteção de dados porque a gente não tinha essa tecnologia e a gente não tinha também esses abusos que aconteciam, né, que acontecem, na verdade, com os dados das pessoas. Hoje a gente consegue perceber que existe uma propaganda direcionada para cada pessoa. Você fala uma coisinha perto do seu celular, quando vai estar aparecendo um monte de spam, um monte de propaganda daquilo. Você vai lá no Instagram, quando aparece um monte de propaganda para você o quê? Ficar consumindo. Então é preciso haver um direito do consumidor e ao mesmo tempo um direito de proteção de dados, porque a gente acha que não está pagando, mas a gente está pagando com os nossos dados e acaba saindo muito caro para quem não tem essa educação financeira, porque acaba comprando e tal hora está super endividado. Mas voltando para cá, os direitos fundamentais basicamente são esses direitos que estão na Constituição. E por estarem na Constituição, né, eles precisam ser protegidos. E aí a gente vai perceber que é específico de cada estado, diferente dos direitos humanos, que são direitos colocados em tratados internacionais. Então, se eles são colocados em tratados internacionais, os direitos humanos precisam ser respeitados por aqueles estados que ratificaram aquele tratado. Então, se o Brasil ratifica um tratado com a Argentina e com os Estados Unidos, né, um tratado de direitos humanos, todos esses três países vão ter que respeitar os direitos humanos que estão lá naquele tratado. Já o direito fundamental, não. Ele está ligado à constituição de um Estado. E a gente viu que o Estado ele tem um território. Então, esse direito fundamental ele vai se limitar ao território desse Estado. Então, se eu tenho um determinado direito, vamos aqui supor, o direito à proteção de dados, que está aqui no Brasil, perdão. E aí eu vou e digo lá na China, olha, a gente tem um direito fundamental à proteção de dados. Você, China, vai ter que respeitar o nosso direito à proteção de dados. Não, que a China ela vai ter um outro sistema, um sistema muito mais totalitarista, mas são outros direitos que são protegidos lá na China. Então a gente não pode submeter um direito fundamental de um Estado para outro. É isso que eu preciso que vocês entendam, porque aqui está o fio da meada. Quando um direito humano ele vai ser, né, ele vai funcionar, ele vai ser imposto para todos aqueles estados, países, quando eu falar estado, país, todos aqueles estados que, no caso, ratificaram o tratado, o direito fundamental não. Ele vai estar funcionando dentro de um país, dentro de um estado, e ele só vai funcionar dentro do território desse estado. E aí, a gente também percebe que tanto o direito fundamental quanto o direito humano, eles buscam a mesma coisa, que é preservar, proteger, promover, né, garantir a dignidade da pessoa humana, para que todas as pessoas elas consigam viver dignamente. Então a gente vai ver que o direito, por exemplo, à saúde é muitas vezes um direito fundamental e um direito humano. O conteúdo é o mesmo. A gente só vai ter que perceber a forma. Ele está formalizado aonde? Ele está posto na Constituição? Ah, então, tecnicamente, ele é um direito fundamental. Não, ele está colocado ali num Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ah, então, tecnicamente, formalmente, ele é um direito humano. Mas todos eles visam garantir a mesma coisa, que é a dignidade da pessoa humana. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Eu posso começar as questões para a gente já encerrar e aí eu liberar vocês. Deixa eu ver que horas são. Pode sim, de boa. Pronto, obrigado. Então eu vou aqui só fazer algumas questões e aí a gente finaliza, tá? Aí, Felipe, eu peço só para você ficar para eu te explicar como é que você entra lá no Drive, tá bom? Massa. Então vamos lá. Algumas questões aqui para a gente poder finalizar. Vai dar tempo. Sobre a proteção do homem quanto a seus direitos. Assinale a alternativa correta. Aqui a gente traz a expressão direitos do homem, né? E aí, direitos do homem é como se fosse o direito natural. Vocês também vão ver que o direito natural muitas vezes é chamado de direito do homem, certo? Então, vou ler como se fosse direito natural. A expressão direito natural caracteriza-se pela falta...
Oi? Aumentar o zoom da tela só um pouco, tipo, Tenho naqueles sim. 3 pontos. Melhorou? Mas ainda tá pequeno. Tá conseguindo enxergar? Eu sim, obrigado, melhorou, valeu. Pronto, perfeito. Então aqui, né, a questão número A. A expressão direito natural, né, que é o direitos do homem, caracteriza-se pela falta de positivação interna e internacional, cuja existência se justifica no plano do direito natural, né? Aí aqui, a letra B. A expressão direitos fundamentais trata dos direitos inscritos em tratados e em declarações, ou de correntes dos costumes de índole internacional. Letra C. A expressão direitos humanos afeta a proteção constitucional dos direitos dos cidadãos, que os textos constitucionais houveram por bem registrar. E, por fim, a expressão direitos humanos fundamentais procura realizar uma unificação forma, que a gente viu, que não está ligada à matéria, que é o conteúdo, da proteção de matriz constitucional com salvaguarda do cunho internacional de tais direitos. Então, aqui, basicamente, vamos lá tentar entender qual seria a alternativa correta. Vou começar pelas falsas. A expressão direitos fundamentais trata dos direitos inscritos em tratados e declarações de corrente de costume internacional. Não, os direitos fundamentais eles estão em constituições, eles não têm essa ligação com a índole internacional. Aqui no caso seria o direito humano. Então, está errada. A expressão direitos humanos afeta a proteção constitucional. Então, aqui a gente já mata. Constitucional, direito fundamental. Se está na Constituição, é um direito fundamental. Então, aqui é o inverso, né? Era só trocar que estaria certo. E essa expressão direitos humanos fundamentais, ela não procura realizar uma unificação formal. Perceba que o nome está ligando, né, a questão dos direitos humanos com os direitos fundamentais. Como eu falei, o que vai ter em comum entre o direito humano e o direito fundamental é o conteúdo, a preservação da dignidade da pessoa humana. A forma, ela não é unificada. Por quê? Porque o direito humano ele vai estar num tratado internacional, ao passo que o direito fundamental ele vai estar numa Constituição. Então a forma ela não é unificada. Se tivesse unificação da matéria, né, daqui até que estaria certo. Por que talvez estivesse certo? Porque alguns doutrinadores dizem que essa expressão direitos humanos fundamentais ela é incorreta, porque são dois termos tecnicamente diferentes. Por mais que o conteúdo seja o mesmo, a forma é diferente, certo? Então, basicamente aqui é a letra A, porque os direitos do homem caracteriza pela falta de positivação, não está positivado, é o pré-positivado, nem interno nem internacionalmente, e se justifica no plano natural, né, do direito natural que a gente tanto viu. Então, aqui tranquilo, né? É uma questão de definição dos conceitos que a gente viu bastante. Aí, descendo aqui para a questão 2. Também muito fácil. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 busca garantir a todos, dentre outros, então há outros direitos, qual é o direito que ela busca garantir? É o direito de nacionalidade? É o direito de discriminação? É o direito de escravidão, tortura ou exílio? Gente, essa questão aqui é uma questão aqui que você não perde, né? E é para a Guarda Civil Metropolitana, percebam que é uma questão de 2022. Então é basicamente assim que é cobrado. E aí a gente não pode dizer que a Declaração Universal dos Direitos do Homem vai servir para discriminação, para escravidão, para tortura ou para o exílio. Não, formalmente não era isso que ela procurava, né? Era aquela noção de liberdade, igualdade, solidariedade. E aí, um ponto que vocês precisam ter em mente para todo e qualquer concurso, não só para as provas, é que essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela está ligada ao quê? Revolução Francesa, certo? Então, esse aqui é o documento que marca a Revolução Francesa,
que tem aquela pretensão, repito, de ser universal, por mais que não tenha conseguido. Então, o que ela vai defender mesmo é a nacionalidade, né? Aquela ideal de nação que a gente viu. E aí vai estar ligado muito com a nacionalidade, é você ter direito a uma nacionalidade, você dizer que pertence àquele estado e você ser respeitado por isso. Então, os outros itens estão, obviamente, incorretos. Ok? Então, questão facinho. Se eu estiver indo muito rápido, por favor me avisem, porque aí eu tenho que ir mais devagar, porque como está em cima da hora, eu estou indo mais rápido, viu? Mas se tiverem dúvida, podem falar. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis, por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Gente, não. No caso, ele quer a opção correta. Então, essa daqui não é a opção correta. Por quê? Porque, como a gente viu, o direito humano não é exatamente a mesma coisa do direito fundamental, porque eles se distinguem na forma. Um vai estar tratado internacional e o outro vai estar na Constituição. Então, essa daqui está errada. E olha que isso aqui é uma prova para auditor, né? Como os direitos humanos eles são cobrados em concursos. Os direitos humanos são dispostos em um rol taxativo, que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Vamos lá, para essa questão, para esse item aqui. O que é que está errado aqui? Primeiro que a gente já viu, né? Formalizado, internacionalizado num ordenamento jurídico de um país, no caso aqui a Constituição do Brasil, não é direito humano, é direito fundamental. Mas ainda assim, se tivesse direito fundamental aqui, ainda seria errado. Por quê? Porque não é um rol taxativo, né? Os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles não fazem parte de um rol taxativo. E o que é um rol taxativo? É aquele rol limitativo, né? Que você vai ter uma tabelinha dizendo quais são os direitos, né, humanos ou fundamentais, por exemplo. Não existe isso. Esses direitos humanos, esses direitos fundamentais, como eu falei para vocês, ele tem a característica da historicidade. Então, eles vão evoluindo, eles vão aparecendo, eles vão surgindo. Foi como eu falei para você, né? Nem sempre surgiu, nem sempre teve essa questão do direito consumidor. Ele foi sendo construído. Então, foi algo que surgiu. Então, a gente não pode dizer que é um direito taxativo, certo? Letra C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e o seu exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar e ser votado. Gente, vamos lá. Os direitos políticos são, de fato, direitos fundamentais, se a gente vai falando do Brasil, porque a gente vai estar falando da Constituição, né? Por mais que os direitos políticos eles também estejam previstos em tratados internacionais, que inclusive o Brasil assinou, que a gente vai ver mais lá na frente, certo? Esses direitos políticos, eles não se limitam somente ao fato de você votar e ser votado, né? Os direitos políticos eles vão muito além, está muito ligado com a questão da cidadania. E a cidadania ela não se esgota nessa questão que a gente imagina de só você votar e poder votar em alguém ou alguém poder votar em você. Não, há uma cidadania que busca trazer a efetivação da dignidade da pessoa humana. É uma cidadania que você conhece os seus direitos, você conhece os seus deveres, você tem aquele rol, né, de direitos básicos para você garantido. Então, ela vai muito mais além do que isso. Então, os direitos políticos eles não se limitam só a votar e ser votado. Letra C é errado. Letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição de 1988, é um fundamento dos direitos humanos. Ok, a gente já viu isso bastante, né? Tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais visam garantir essa dignidade da pessoa humana. Então, o item correto seria, de fato, o item D, porque é um fundamento, né? A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos dos direitos humanos, e não só dos direitos humanos, mas também dos direitos fundamentais. E a letra E, em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Bom, eu já falei para vocês que tem a historicidade, né, essa evolução histórica, então a gente não pode falar que existe um princípio da imutabilidade. Os direitos humanos,
eles de fato vão evoluindo, eles vão sendo construídos. Então, esse item aqui está incorreto, claramente. Quarta questão. Então, aqui uma questãozinha rápida. Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica e de sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. Então, é como se todos os direitos humanos fossem colocados de uma única só vez. Então, está aqui em um determinado momento histórico, por exemplo, a Revolução Francesa, e ali na Revolução Francesa todos os direitos humanos já estavam lá, taxativamente colocados. Não, né? Errado. Por quê? Porque os direitos humanos eles vão sendo construídos, então eles não são colocados em um único momento, né? O direito humano não é algo nem dado, porque você luta para aqueles direitos diariamente, e também não é algo que vem do nada, é algo construído. Então há uma construção, uma evolução. A partir das demandas da sociedade é que esses direitos eles vão surgindo. Então a evolução da sociedade vai influenciar na evolução desses direitos humanos. Então não há de se falar em que foi dado tudo de uma vez. Outra questão também muito rápida é... Ixi, parece que eu repeti. Sim, repeti. Perdão, pessoal, mas não. Não repeti. Bem, vamos lá. Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, né, da sua afirmação histórica e de sua relação com a responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. Então vamos lá. As pessoas naturais que violam direitos humanos. Então, quando vocês veem pessoa natural, é pessoa física, né? Tipo eu, vocês, um cidadão. Então, um cidadão que viola direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre os direitos humanos. Então, será que essa pessoa, mesmo violando um direito humano, ela continua a gozar desses mesmos direitos? Por exemplo, eu violei o direito de liberdade de expressão do Felipe. Eu continuo com os meus direitos humanos preservados porque eu feri os direitos humanos do Felipe? Bom, continuo. Então, isso daqui é muito importante para a gente também entender que aquelas pessoas, né, que têm sua liberdade privada porque cometeram crimes, elas continuam tendo direitos e esses direitos eles precisam ser respeitados minimamente. Então, é justamente por isso que essa prova é uma prova da Polícia Rodoviária Federal, para você poder entender que esses direitos eles valem para todo mundo, ainda que essa pessoa tenha comprometido os direitos de outra pessoa. Ela precisa ainda ter essa dignidade dela respeitada, certo? Então aqui, nesse item, a gente marcaria certo porque eles continuam tendo direitos, ainda que viole direitos de outra pessoa. Então aqui, né, para esse fato mais histórico que a gente viu, e a gente já está quase terminando. Na história, há dois grandes movimentos que foram fundamentais para a base da Declaração dos Direitos Humanos, né, elaborada pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, criada em 1948, se a gente vai ver com bastante calma. Quais foram esses dois acontecimentos históricos que influenciaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, aqui uma questão de 2018, que eles já querem saber quais foram os movimentos históricos que influenciaram os direitos humanos, né, em si, a partir de declarações universais de direito. Então, Revolução Industrial ou Revolta dos Males, no caso, não tem nenhuma ligação com declarações de direito. Como eu falei para vocês, a Revolução Industrial, ela de fato trouxe a produção em massa, mas não vai ter nenhuma ligação em si com as declarações de direitos. A Revolução Francesa e a abolição da escravidão no Brasil. Bom, a Revolução Francesa de fato traz uma declaração que tem essa pretensão de ser universal, como a gente já viu, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já a abolição da escravidão no Brasil foi algo muito mais silencioso, não teve nem das pessoas que estavam sendo libertadas elas tiveram alguns direitos garantidos. Então, basicamente, esse item também está errado. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Correto.
a Revolução Francesa trouxe a Declaração, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente falou, né, que tinha aquela pretensão de ser universal, e a Declaração dos Direitos da Virgínia, lá nos Estados Unidos, a partir dessa independência, que eram os direitos mais ligados, né, Virgínia é um estado lá dos Estados Unidos, e aí está muito ligado com essa questão dos direitos daquele cidadão estadunidense. Aqui, no caso, a Bill of Rights, né, que a gente viu, né, no item D. A Bill of Rights, ela não tem essa declaração de direitos, foi só uma limitação do poder e o fim do absolutismo, né? Mas a monarquia continuou, só que agora é constitucional, mas não teve nenhuma declaração de direitos. E aqui, Petition of Rights vem antes da Bill of Rights, daqui a pouco serão cobrado, e a Guerra do Paraguai não teve nenhuma declaração de direitos. Estamos na sétima, são só 10 questões, gente, já estamos terminando. Força! Então, aqui, continuando. Esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo, com o objetivo, né, de assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei. Supremacia do parlamento sobre a vontade do monarca, que a gente já viu. Controlando e reduzindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos, em especial declarando, dentre outras conquistas, os direitos de petição, eleições livres e a proibição de fianças exorbitantes e de penas severas. Então aqui, né, para a gente ganhar tempo, a gente está falando da Bill of Rights, justamente com esse escopo de assegurar a supremacia ao parlamento, como eu falei para vocês, sobre a vontade do rei, onde quebrou aquele absolutismo, tá? Então essa era a ideia da Bill of Rights. Então o item correto aqui seria o item C. Depois eu vou passar o gabarito para vocês, não se preocupe. Continuando. Oitava questão. No tocante à temática dos direitos humanos, certo? No que diz, né, essa temática dos direitos humanos, considerando seu surgimento e sua evolução histórica, assinale a alternativa que contempla correta e cronologicamente seus marcos históricos e fundamentais. Então aqui a gente tem que perceber quais são os marcos históricos e fundamentais. Para a gente ganhar tempo, né, como a gente viu. A gente tem lá, né, aquela questão da primazia da razão, que começa lá na Idade Moderna, que é o Iluminismo, certo? Do Iluminismo, a gente vai para as revoluções burguesas, entre elas a Revolução Francesa. E aí, algo que a gente não viu, mas que a gente ainda vai ver, é que o fim da Segunda Guerra Mundial vai ser importantíssimo para essa internacionalização dos direitos humanos e para essa proteção da dignidade da pessoa humana. Então aqui basicamente essa evolução histórica vai ser essa, iluminismo, né, essa primazia da razão, parte para a Revolução Francesa, com a declaração dos direitos, né, do homem e do cidadão, e termina com o fim da Segunda Guerra Mundial, que vai trazer essa internacionalização dos direitos humanos, que também vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui, atente ao seguinte enunciado. Também guiada pelo ideário iluminista, veio a consagrar inúmeros direitos das pessoas em documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 e as Constituições de 1791 e 1793, duas Constituições e uma Declaração de Direito, que reconheceram expressamente a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano. Leiam aqui como igualdade e liberdade formal, porque está restrita àquela Constituição, bem como a necessidade de limitar os poderes estatais de modo que estes não interferissem, ou seja, limitação do poder do Estado em relação às liberdades individuais. Então aqui, gente, como eu já fui dando várias dicas para vocês, é a Revolução Francesa. Primeiro que a gente está falando da Declaração do Homem e do Cidadão, a limitação do poder do Estado em relação ao indivíduo e a Constituição Francesa, que basicamente foram duas. Então aqui, item correto é o item B. E aí a última questão, para a gente finalizar. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades de um Estado,
ou seja, contra a violação do Estado, possa cometer a pessoas sujeitas à sua jurisdição, que estejam no seu Estado. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos do cidadão, os quais encontram-se positivados colocados nos textos constitucionais contemporâneos. Então, aqui está certo, né? A gente está falando de um direito humano na ordem internacional e de um direito fundamental dentro de uma Constituição. E aí, no finalzinho do slide, pessoal, vocês vão ver um vídeo que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Aqui eu já vou trazer para vocês, porque isso pode ajudar para quem for fazer o projeto de extensão, né? E também vai ajudar vocês para saberem elaborar uma boa resposta na prova do professor Cláudio quando ele cobrar algo sobre direitos da pessoa com deficiência. É um vídeo curtinho de 10 minutos, no instante que vocês assistem, e é um vídeo muito enriquecedor. Vocês de fato vão conseguir aprender bastante coisa. E aí, pronto. Tava travado? Vixe, gente. Tá, pessoas colocaram aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Felipe, peço para você continuar, então o restante pode colocar aqui matrícula e o nome completo. E aí depois de colocar matrícula e nome completo, vocês podem sair sem nenhum problema, tá? Eu vou só agora explicar aqui para o Felipe como é que funciona a questão do Drive. E quem não souber também mexer e quiser ficar para ver, ótimo. Então deixa eu te explicar aqui, Felipe. Tá podendo me ouvir direitinho? Destravou?